Tem havido algumas dificuldades em entenderem a movimentação daquilo que se chama assistência sanitária, que veio desembocar no Serviço Nacional de Saúde. Já escrevi algumas coisas sobre isso e repito. O Serviço Nacional de Saúde, cuja paternidade e parto atribuem ao Sr. Dr. António Arnaud, por razões que não vale a pena explicar, porque afirma que ele pertence, gosta muito de evidenciar as pessoas, pôr-lhes os nomes nas praças, inventar-lhes estátuas por feitos valorosos que foram imortalizando os autores dessas estátuas. E devo dizer que não tem nada a ver com a influência do Sr. Dr. Arnaud, que aliás não foi ele que fez o serviço mais importante. Há pessoas que, como o professor Mário Mendes, teve muito mais influência e muito mais trabalho a fazer o arranjo final do Serviço Nacional de Saúde do que propriamente o Sr. Ministro e depois o Sr. Deputado António Arnaud. E, portanto, vou em duas palavras dizer o que se passou. Era o paradigma da assistência. O paradigma da assistência tem como principal característica serem as misericórdias a tratarem as pessoas necessitadas por caridade, por amor, praticando as obras de misericórdia. Era assim com os doentes. Neste paradigma da assistência, os médicos eram benemerentes nos hospitais. Trabalhavam de graça para os hospitais. E qual era o seu lucro? Era irem captando aquelas pessoas que não eram propriamente indigentes e que tinham alguns bens, como a leirinha, a vaquinha, etc., e a casinha, e, portanto, empenhavam, vendiam para se tratarem na privada. E o que era a privada nessa altura? Eram as ordens terceiras, sobretudo, que, mais ou menos ligadas às misericórdias, iam dando privacidade a esse tratamento, ou seja, faziam o que hoje fazem os hospitais privados. Entretanto, surgiram alguns hospitais de envergadura, como o de São João, Santa Maria e outros hospitais, já não falando de novos, que eram da Misericórdia de Lisboa, como os 7 hospitais civis. Essas estruturas tratavam os pobres, os indigentes, que não tinham tratamento pela Previdência, que é o paradigma intermédio destes dois. Surge a Segurança Social finalmente. E o paradigma da Segurança Social tem a principal característica que são os que trabalham, alimentam as necessidades dos que estão no inativo, na saúde, na doença e noutras coisas que tais. Daí que, quando se criou o Serviço Nacional de Saúde, cria-se fundindo aquilo que eram as caixas de previdência com os centros de saúde da saúde pública e a preventiva fundo de escola curativa e, portanto, há aqui muita discussão acerca desta matéria, mas a verdade é que ainda hoje eu pessoalmente tenho muitas dúvidas, porque na altura os médicos que trabalhavam nos hospitais acumulavam nos centros de saúde e a movimentação das listas de espera e outras coisas que era coisa que não se conhecia. Esse fenómeno dos que não têm médico de família era outra coisa que se ignorava por completo. O que é certo é que as pessoas tinham respostas prontas, eficazes, porque aqueles profissionais que estavam lá eram mesmo médicos que também trabalhavam nos hospitais e acumulavam. Daí que este sistema, que se chama Serviço Nacional de Saúde e que foi batizado e que foi com o nome do Dr. Arnaud, é bom que não esqueçam que não trouxe nenhuma coisa que já não existisse, atualizou, simplesmente. E há outra coisa que é, de facto, diferente do sistema anterior. Qual é? É que antigamente eram os pobres que tinham acesso a estes processos, hoje são
todos. Todas as pessoas têm acesso gratuito ao Serviço Nacional de Saúde. Qual é o resultado? O alfobre onde os médicos que antigamente iam às misericórdias buscar os seus clientes para a privada é hoje o Serviço Nacional de Saúde. É uma mudança que não é significativa, porque de qualquer maneira os médicos continuam a ir buscar aos hospitais onde são tratados os que não têm possibilidades de ir para a privada e captam aqueles que efetivamente resolvem essa via, usar essa via. Mas há um pormenor, é que antigamente eram as misericórdias, no paradigma da assistência, que tratavam estas pessoas que não tinham possibilidades. Hoje, quem são? São os mesmos hospitais públicos que se substituem às misericórdias e onde as pessoas vão naturalmente e depois é privada. Já não são as ordens terceiras, são exatamente as companhias de seguros, os MEL, os TELO, os FELO. Há várias entidades que têm hospitais privados onde vão cair os preferidos nas listas de espera. Portanto, é bom que os enfermeiros estejam atentos a estes fenómenos, porque a sua situação no principal empregador de enfermeiros, que é o Estado, tem a ver com isto mesmo. Pagam pouco nos hospitais públicos, nos serviços públicos, que é para terem mão de obra barata e altamente qualificada nestes hospitais privados, onde também pagam muito pouco. E é aqui que eu queria chegar, porque é aqui que nós temos que dirimir alguns conflitos que nos estão a fugir.